into our speech. E ele vai então transbordar através do que nós falamos. He will spill over in how we handle our time. Ele vai transbordar como nós fazemos o gerenciamento do nosso tempo. He will spill over in how we handle our resources, our finances. Ele vai transbordar aquilo que nós fazemos com os nossos recursos, com o nosso dinheiro. He will spill over in what we say and where we go. Ele vai transbordar aquilo aonde nós vamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos. The Bible says that we're to be filled with God's Spirit. A Bíblia diz que nós seremos cheios do Espírito de Deus. And we're to keep on being filled with God's E que nós Spirit. continuar cheios do Espírito de Deus. When we are filled with God's Spirit, Quando estamos cheios do Espírito de Deus, we're very mindful of God's presence. nós então entendemos a presença de Deus. Our focus is on Him. A nossa meta, o nosso pensamento está nele. And He can minister in us. E Ele pode ministrar em nossas vidas. And He can minister through us. E Ele pode ministrar através de nós. So, the primary purpose of the church, the primary mission of the church Então, is to be His witnesses. A principal razão da igreja, o principal ministério da igreja é ser o quê? Testemunhas de Jesus. We don't have the ability to do this on our own. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos, sozinhos. But as we are filled by God's presence, Mas assim que nós somos cheios da presença de Deus, as we're walking and going forward in the Spirit, assim que nós andamos para frente, vamos em frente com o Espírito em nós, as we're learning, growing, praying and worshiping, assim que nós vamos aprendendo, lendo e orando e adorando ao Senhor, and if we determine not to grieve or hurt the Spirit of porque God, nós determinamos que nós não vamos mais entristecer o coração de Deus, o Espírito we de Deus, can be faithful witnesses. nós podemos ser então testemunhas fiéis. Fourth, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 19. Quarto, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. 1 Thessalonians chapter 5, verse 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. The Bible says, do not quench the Holy Spirit. A palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito. This is a great verse of Scripture. Esse verso aqui é importantíssimo. This is a verse that every Christian needs to think about. Esse versículo aqui, todos nós cristãos deveríamos pensar nele. The Bible just says, don't do it. A Bíblia diz, não faça. Do not quench the Spirit of God. Não apague o Espírito de Deus. I believe this is what this passage means. Eu acredito que é isso aqui que a palavra está dizendo. God is at work in every one of our lives. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós aqui. Right now, God is at work in your life and in your family. Agora Deus está trabalhando na sua vida e na vida da sua família. Right now, God is at work in your church. Agora Deus está trabalhando na sua igreja. And you and I want to be careful that we don't quench what God is doing. E nós temos que tomar cuidado para não apagar aquilo que Deus está fazendo. The word quench means to stop or to put out. A palavra apagar quer dizer terminar ou desmanchar, tirar. If you were traveling down the road and saw a fire where there should not be a fire, Se você estiver andando pela rua e ver um fogo onde não devia ter fogo, as a good citizen, you might want to stop and try to put that fire out. como um bom cidadão, você provavelmente pararia e apagaria aquele fogo. You'd want to quench the fire. Você quer apagar o fogo. You might pour water on it, Você pode jogar água nele, or pour dirt on it, você pode jogar areia nele, or smother it. ou você pode fazer outra coisa. You'd want to do something to put that fire out. Você quer fazer alguma coisa para apagar aquele fogo. When knowing that God is at work in all of our lives, Assim que nós sabemos que Deus trabalha em todas as nossas vidas, we want to live in such a way nós queremos viver de tal maneira that we don't quench or put out what que God nós is não doing. apagamos ou tiramos isso que Deus está fazendo em nossas vidas. The world is filled with people who used to be active in the local church. O mundo está cheio de pessoas que eram ativas na igreja local. Maybe somebody quenched the spirit in their life. Talvez alguém apagou o espírito na vida delas. Someone may have said something or Talvez didn't alguém say disse something. alguma coisa para ela que não devia falar. Someone may have done something or didn't do something. Talvez alguém fez alguma coisa contra ela ou não fez alguma coisa que ela quisesse que fizesse. But unintentionally they quenched the Spirit of God. E não intencionalmente eles apagaram o espírito de Deus naquela vida. So you and I ought to be careful what we say Então nós temos que tomar cuidado naquilo que nós falamos and how we act e como a gente age in God's house na casa de Deus and in all of our life. e na nossa vida, em todo o tempo da nossa vida. Because everywhere you travel, Porque em qualquer lugar que você vá, everywhere you go, qualquer lugar que você possa ir, in your neighborhood, na sua vizinhança, in this church, nessa igreja, in the shopping mall, quando você estiver fazendo compras, at your work or school, no seu trabalho ou na sua escola, everywhere you go, qualquer lugar que você vai, todo lugar que você vai, God is at work in the life of every person you see.
Deus está trabalhando na vida de todo mundo que você vê. And so as His witnesses, Então, como testemunha dele, we want to be certain that we don't quit what God is doing. temos que ter certeza que nós não apagamos ou tentamos apagar aquilo que Deus está fazendo na vida deles. I mentioned that there were 5 commandments Eu related disse to the para você que believer and the teriam Holy 5. Spirit. Eu sei que são 5 essas razões. Let me mention another one. Deixa eu então mencionar a quinta. Ephesians chapter 6, verse 18. O livro de Efésios, novamente, capítulo 6 e verso 18. In Ephesians 6:18, E em Efésios 6:18, the Bible just simply says, a Bíblia simplesmente fala: pray in the Holy Spirit. ore no Espírito. When I was a young boy, or a young Christian, I was taught that prayer is talking with God. Quando eu era um cristão novo, um garoto novo, me diziam que orar é conversar com Deus. And that's still a good definition of E essa prayer. é uma boa definição de oração. But let me give you another one. Mas deixa eu dar para você uma nova definição. We don't always think about it this way, Nós nem sempre pensamos dessa maneira. but when we genuinely pray, Mas quando nós oramos, not just repeating words, but real prayer, nós só quando nós estamos repetindo palavras, mas genuinamente orando, when we pray, we are having a conversation, a dialogue quando nós oramos, nós estamos tendo uma conversa, um diálogo with Almighty God. com o poderoso Deus. And we're having a conversation with the whole Trinity. E nós estamos tendo uma conversa com a Trindade Santa. The Father, the Son, and the Holy O Spirit. Filho, o Pai e o Espírito Santo. We go to the Father in prayer, Nós vamos ao Pai em oração and we are taught to pray in the name of Jesus, His Son. e nós falamos que nós temos que orar, nós fomos ensinados a orar em nome do Filho, Jesus. And when we pray, we are counseled, led, and convicted by the Holy E Spirit. quando nós oramos, nós somos convencidos através do Espírito Santo. That's what it means to pray in the Spirit. Isso quer dizer orar no Espírito. Have you had a time in prayer, and while you were praying, God brought to your mind a certain individual that needed some help? Você já teve algum tempo quando você estava orando e quando você orava, o Senhor colocou no seu pensamento uma pessoa, um indivíduo? Or when you pray, has God brought something to your life that He wanted to have removed? E quando você estava orando, talvez você estava orando, Deus trouxe alguma coisa no seu pensamento que Ele quer que você remova da sua vida. Or in prayer, did God speak to you about something that He wants you to do? E durante a sua oração, Deus talvez falou com você alguma coisa que Ele quer que você faça. When we pray, we are communicating with the Father and the Son and the Holy Quando Spirit. nós oramos, nós estamos comunicando com o Pai, com o Filho e com o Espírito. He is an awesome, holy God. Ele é um grande e poderoso Deus. E santo. We don't approach God in our name or in our ability. Não chegamos a Deus no nosso nome através das nossas habilidades. We approach Him in the name of His Son, the Lord Jesus. Nós chegamos a Ele em nome do seu Filho Jesus. And then we know that He hears our prayer. Então nós sabemos que Ele ouve a nossa oração. Let me give you an example. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Our youngest son and his family live in Texas. O nosso filho mais novo e a família dele vive lá em Texas. They live 1,000 miles from here. Eles moram 1000 milhas daqui. So we don't see them very often. Nós não vemos eles sempre. Maybe 2 or 3 times a year. Talvez 2 ou 3 vezes por ano. But sometimes when I'm traveling, Mas algumas vezes quando eu estou viajando, someone will say to me, they saw my son and here's what he said. então quando eu estou viajando, pregando por aí, alguma pessoa chega para mim e fala: ó, eu vi o seu filho e é isso que ele disse. And when they're going to tell me what my son said, E aí, they have my immediate attention. Então quando eles dizem para mim: olha, isso aqui o seu filho disse, imediatamente eles têm a minha atenção irrestrita. No matter what I'm doing, I'm going to stop. I want to know what is it that my son said. Não importa o que eu esteja fazendo. Se alguém me disse: olha o que o teu filho está falando, eu paro, quero ouvir o que o meu filho falou. When you and I pray to the Father in the name of the Son, the Lord Jesus Christ, Assim, quando nós oramos a Deus pelo nome de Jesus Cristo, we know that He hears our prayer. nós sabemos que Ele ouve a nossa oração. That's praying in the Spirit. Isso é orar em Espírito. So if we're going to be strong, faithful witnesses to Christ, Então, se nós vamos ser fortes, verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus, and that's the mission of the e church, essa é a missão da igreja, then we're going to be walking in the Spirit. então nós vamos andar no Espírito, We don't want to grieve the Spirit. nós não vamos entristecer o We Espírito, want to be filled with the nós Spirit. queremos estar cheios do We Espírito, don't want to quench the não Spirit. queremos apagar o Espírito, We want to pray in the Spirit. e nós queremos orar no Espírito. Now, when Jesus gave this word to the disciples, Agora, quando Jesus deu essa missão, essa palavra aos discípulos, there were just a few of them there. só tinha alguns deles lá.
And Jesus said, you're going to be filled with the Spirit, E Jesus disse: vocês serão cheios do Espírito and you will be my witnesses. e vocês serão minhas testemunhas. In Jerusalem, Em Jerusalém, in Judea, em Judeia, in Samaria, na Samaria and the uttermost part of the world. e até os confins da terra. I would share with you, Eu vou compartilhar com você. if this is where you worship, Se é aqui que você adora ao Senhor, then your church is a very high priority in your life. então essa igreja deve ser uma prioridade principal, muito alta na sua vida. Pray for your church and for your pastor. Ore pela sua igreja e pelo seu pastor. But this is not the only thing God wants you to be Mas isso interested não é in, a única coisa que Deus quer que você seja interessado em fazer. because He is a global God. Porque Ele é um Deus global. God is at work in Brazil. Deus não trabalha no He Brasil. is at work in North America. Ele não trabalha só na He is at América. work all over the world. Ele trabalha no mundo todo. Jesus told the disciples to go into all the world. Jesus disse aos discípulos: vá pelo mundo todo. We can do this in our prayer life. Nós podemos fazer isso na nossa oração. We can do this in mission support. Nós podemos fazer isso no suporte a missões. We can do this in helping to build a strong local church. Nós podemos fazer isso ajudando a crescer, a fazer crescer uma igreja local. We can do this by encouraging believers around the world. Nós podemos fazer isso encorajando crentes, pessoas que creem no Senhor ao redor do mundo todo. Now, when Jesus gave this command to the handful of disciples, Agora, quando Jesus deu esse mandamento para uma mão cheia de discípulos, ou alguns discípulos, He knew there would be many challenges, difficulties in their life. ele sabia que haveriam muitas dificuldades na vida deles. He gave them the plan and He gave them the power. Então ele deu o plano e ele deu o poder. But He did one more thing. Mas ele fez uma coisa mais. He also gave them a promise. Ele deu para eles uma promessa. Beginning with verse 9 down through verse 11 in Acts chapter 1. Começando do versículo 9 até o versículo 11 de Atos, capítulo 1. Jesus, now when He had spoken these things, while they watched, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight. Assim que ditas essas palavras, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men, angels, stood by them in white apparel. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in a like manner as you have seen Him go into heaven. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ou levantado ao céu, virá de modo como vocês os viram subir. Jesus gave this great promise to the disciples. Jesus deu essa grande promessa aos discípulos. He knew that they were going to have some difficult days. Ele sabia que eles teriam dias difíceis. He knew everything that was going to happen in their life. Ele sabia tudo o que ia acontecer na vida deles. He knew that many would object to the message that they were bringing. Ele sabia que muitas pessoas iam rejeitar a mensagem que os discípulos iam levar. He knew that there would be some who would not accept the message. Ele sabia que muitas pessoas não iam aceitar a mensagem. And so Jesus gave this promise. Então Jesus deu essa promessa. He said, remember this, Lembre isso. I am coming again soon. Eu estou voltando novamente. Here's the promise for all believers in the Lord Jesus Essa é a Christ. promessa do Senhor Jesus para todos aqueles que acreditam nele. We have a living Savior. Nós temos um Deus vivo, um Salvador vivo. He is the Son of God. Ele é o Filho de Deus. He is the King of Kings Ele and é the o Lord Rei of dos Lords. Reis e o Senhor dos Senhores. And the Bible says He is soon going to come again. E a Bíblia diz que logo ele vai estar voltando. And all of us who are in Christ will dwell with Him forever in the kingdom of E heaven. todos nós que cremos nele seremos levados ao céu para viver com ele. Amém. So for believers Para nós os que cremos and for the church, e para a igreja, the primary reason for our a existence primeira razão, a razão principal para nós is to existirmos be witnesses to the Lord é para Jesus sermos Christ. testemunhas do Senhor Jesus. He provides the power. Ele provê para nós o poder. This is His plan, Esse é o plano dele. and He's given us the promise. E ele deu uma promessa. All of us who are in Christ, Todos nós que estamos em Cristo. no matter what language we Não speak, importa a língua que nós falamos. no matter how long we've been Christians, Não importa quanto tempo nós sejamos cristãos. all of us who are in Christ Todos nós que estamos em Cristo. will dwell with Him forever in the kingdom of heaven. Vamos subir com ele para o céu para sempre, no reino do céu. This is the mission of the church. Esta é a missão da igreja. Amém. God bless you. Let me lead in prayer and I'll Deus let the abençoe. pastor close the E service. eu gostaria de orar essa noite. Heavenly Father, Senhor dos céus, nosso Deus, we bow before you. nós estamos na tua presença.
We celebrate the privilege Nós celebramos o privilégio to bring all things before you. de trazermos todas as coisas que sabemos diante do Senhor. Tonight, I want to thank you for this church. Nessa noite eu gostaria de